Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, né, irmãos, para o nosso estudo da Palavra de Deus. Estamos lendo hoje o último capítulo do livro de 2 Samuel. Convido você a pegar sua Bíblia e vamos junto fazermos essa leitura. Até aqui, né, Deus tem nos orientado, tem nos dado discernimento, né, para esse estudo maravilhoso que Deus está passando para nós através, né, da sua palavra. Ensinos, né, que edifica, né, o nosso espírito, que eleva a nossa alma diante de Deus. E eu convido você para fazer parte dessa comunidade, né, desse grupo de fiéis que estão, né, com o propósito de ter um estreitamento diante de Deus, né, obedecendo às leis, conhecendo Deus, né, na sua essência, né, para que nós venhamos, né, fazer a vontade de Deus. Então eu convido você hoje, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal e eu convido você a dar like aqui, né, no embaixo aí, para que o YouTube, né, ele divulgue, né, o nosso trabalho a outras pessoas que venham ter esse conhecimento, né, tão maravilhoso, tão na essência, né, que Deus está passando para nós através da sua palavra. E cada versículo, cada capítulo, cada livro é de grande importância para todos nós, para o nosso aprendizado espiritual, que nós possamos chegar bem mais perto de Deus, estar alinhado, né, com os ensinamentos de Deus. Então eu convido você, quando eu convido você a pegar a sua Bíblia, para fazer você ter um conhecimento, né, como que se lê a Bíblia e também como que você vai gostar de ler a Bíblia, porque muitas das vezes você não tem aquele sabor, vamos dizer assim, né, de ler a Bíblia, porque você não entende nada. Mas quando você começa a ler a Bíblia dessa forma que eu ensino, que eu chamo a sua atenção, eu tenho certeza que a sua ideia de Bíblia vai mudar completamente. Vai ser algo assim transformador na sua vida. Então eu convido você, vamos fazer esse esforcinho. Pegue a sua Bíblia, tira a sua Bíblia de onde tiver, que não sei. Não pegue, tá? Não pegue Bíblia do seu celular. Se você falar, eu não tenho uma Bíblia física, eu tenho no meu celular, então não pegue. Por que eu digo isso? Porque as Bíblias de celulares, as Bíblias, como fala, as Bíblias da internet, elas não estão em sincronia com as Bíblias físicas. Tem muitas palavras que são mudadas e isso é um perigo para você. Eu não aconselho você fazer isso. Se você não tem uma Bíblia física para acompanhar essa leitura, então você apenas acompanha o vídeo sem ter uma Bíblia, tá? Uma Bíblia no seu celular. Não pegue sua Bíblia do seu celular. Eu não aconselho você fazer isso. Então vamos lá. No último capítulo do livro de 2 Samuel, que nos diz: a ira do Senhor tornou-se a inflamar contra os filhos de Israel, e o Senhor incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e Judá. O povo de Israel, nós sabemos que teve, né, aquela briga entre Absalão e Israel. O povo de Israel se dividiu, um pouco ficou com Davi, outro pouco ficou com Absalão contra o rei Davi. Então isso tornou, o povo estava assim, uns aderiram a Davi, outros não, uns estavam a favor, outros não. Isso já era normal, irmão, desde o tempo de Moisés, quando Moisés tirou o povo do Egito. A gente sabe que o Moisés, ele ficou com esse povo lá no Egito mais de 40 anos, e esse povo, muitos deles se rebelaram contra
para Moisés, né? E Deus foi funindo, né? O funil, né? Foi levando eles até que muitos deles se perderam no caminho, muitos deles foram mortos, famílias, né? De muitos ficaram exterminadas pelo caminho na era de Moisés. E aqui também a gente observa que na época de Davi, então, eles se rebelaram contra Deus. O próprio povo israelita, é como lá, né, quando Jesus ele veio, né, ele fala assim: eu vim para o que era meus, mas os meus me rejeitaram, né? Aqui a gente já começou a observar isso, que o povo de Israel já estava rebelando contra Deus quando não aceitou. Olha só, irmãos, que atrocidade que esse povo fez. Eles não aceitaram Davi, eles não estavam aceitando Davi. Davi foi um homem ungido por Deus para ser rei. E esse povo de Israel não estavam aceitando Davi. E por causa dessa desobediência que eles tinham não era contra Davi, era contra Deus. Eles não aceitavam Davi, tanto que o povo filisteus abraçaram Davi. Nós lemos a história, nós vimos na história que o rei filisteus acolheu Davi no palácio dele, protegeu Davi dos próprios israelitas. Você está entendendo como é a história? Aí Deus se irrita contra os filisteus. Contra os filisteus, não, contra os povos de Israel. Perdão. Aí Deus se irrita contra o povo de Israel e chama Davi. Davi faz um censo. Mas isso tudo, esse censo seria o quê? Não seria bom aos olhos de Deus. E olha só, vamos continuar a história aqui. A ira do Senhor tornou-se a inflamar contra os filhos de Israel. Por que tornou-se a inflamar? Porque no começo, lá em Moisés, né, na época de Moisés, Deus também se inflamou contra o povo de Israel. E o Senhor incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. Numera significa o quê? Fazer um censo. Quando o presidente começa a fazer esse censo do IBGE, né, para contar quanto povo que tem, o que está acontecendo com o Brasil, quantos povos que, né, que já existem, para ter uma noção, né, do que hoje o censo o censo no Brasil ele é muito importante para a comunidade, para o bairro, para o município, para o estado, para o país. Ele é muito importante, porque o presidente ele precisa ter, né, noção de quantas firmas estrangeiras estão aqui, que lugar que precisa ser mais povoado, onde que eles estão mais precisando de mais alimento, precisando de mais escolas, precisando de mais postos de saúde. Então o censo é para isso, é para prover, né, o desenvolvimento do bairro, o desenvolvimento do município, o desenvolvimento do estado, o desenvolvimento do país. Então é necessário hoje realizar sim o censo, né? Por isso que o IBGE chega nas casas e pergunta até para o próprio governo saber quantas pessoas que estão sendo instruídas, que estão estudando, as analfabetas, por que ele não vai na escola, quantas pessoas que estão doentes, para que isso, quando o governo for lançar verbas, né, ele vai saber, olha, essa parte aqui está mais necessitando de dinheiro.
A parte da saúde precisa de mais dinheiro, o povo está mais doente nessa área, então nós temos que trabalhar mais na área da saúde nesse local. Esse local aqui está infectado, né? Tudo isso, tanto que o censo, quando eles vêm na sua casa, eles perguntam tudo. Eles perguntam quanto você ganha, se você tem saúde, se você compra remédio, o que você come, o que você, se sua casa é uma casa que tem televisão, que tem geladeira, que tem tudo. Eles perguntam porque isso tudo é importante para o governo dar ciência de como que o Brasil, né, está se desenvolvendo ou não, para que ele ajude nessas áreas que está mais, né, precária nesse sentido. Então, por isso que é bom você, quando chegar uma pessoa do IBGE na sua casa, responda corretamente, para que isso você também está ajudando, né, o presidente da República a trazer mais benefícios para a sua comunidade, tá bom? Então vamos continuar aqui. Só que nesse sentido aqui, esse censo aqui não era bom para o povo de Israel. Por quê? Porque quando Deus, talvez você fale assim, mas por que o censo para o povo de Israel não era legal? Deixa eu te explicar. O povo de Israel era uma nação. Deus, ele quis fazer do povo de Israel uma nação santa. Então, tudo aquilo que o povo de Israel conquistava nas guerras era para o conjunto, era para o povo de Israel. Você está entendendo? Então, o povo de Israel não era para ter gente rico e pobre. Era para estar tudo no patamar. Ninguém era para ser mais rico do que ninguém. Então, eles eram para estar todos eles no patamar de segurança, de saúde, de tudo. Era para ter todos isso, era para ter isso. Então, não precisava de fazer censo, né? Porque o povo de Israel era um povo só. Era um homem só, nesse sentido. Por isso que Deus, ele se irrita com o povo, né? Vamos fazer censo, então. Por quê? E isso que trouxe esse negócio de censo foi, como fala, foi aumentando, e hoje a gente vê, né, que existe a classe pobre, a classe média, a classe rica e a classe dos milionários. Então o censo, ele não foi uma coisa boa, não veio a ser uma coisa boa, né? Porque o que era para ser tudo igual, o salário era para ser tudo igual. Se o salário X em determinada profissão era para ser todos aquele salário X, todo mundo era para trabalhar e ganhar um salário. Hoje não, hoje na nossa sociedade estragou por causa disso. O censo, ele veio, né, para eu vou até falar uma palavra aqui, ele veio trazer uma desgraça para a sociedade. Porque na época de Deus, quando Deus ordenou para Moisés, então se alguém trabalhasse, todo trabalhador era digno do seu salário. Então era tudo com só. Tanto que o próprio Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele disse, né, em parábolas, né, que um homem foi trabalhar numa seara, ele foi de manhã, aí ele ganhou um denário. Aí o outro foi 8 horas, ele ganhou um denário. O outro foi 10 horas, ganhou o mesmo denário. O outro chegou quase no final da tarde, já terminando o expediente, ele ganhou um denário. Por que isso? Né? Porque o salário daquela época, o que Jesus estava, né, trazendo à tona nessa parábola dele, ele estava trazendo, ele trouxe à tona, né, que o salário do povo de Israel é para ser um só. Não era para ter, você é juiz, você vai receber 10 mil. Você é soldado, você vai receber 2 mil. Você é trabalhador, empregada, você vai receber 500 reais. Não era assim, que aí ficou tudo desigual, né? Ficou tudo desigual, que aí quem trabalha, quem estuda, porque eles estavam tudo no mesmo patamar. Então modificou tudo. Aí você acha assim, é bom? Como tá? Ou você acha que era bom quando Deus ordenou que todos fossem iguais, né? Aí vem, né, a nossa Constituição, que todos somos iguais, entre aspas, perante a lei.
E essa é a lei agora que está valendo. Quem trabalha mais ganha menos, quem trabalha menos ganha mais. Esse foi a desgraça do povo de Israel. Isso que eles conquistaram, por causa da teimosia que não obedeceram, né, a palavra de Deus. Mas vamos continuar aqui. A ira do Senhor tornou-se a inflamar contra os filhos de Israel, e o Senhor incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e Judá. E o rei disse a Joabe, chefe do exército que estava com ele: vai, eu te peço, entre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, enumera o povo para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse ao rei: o Senhor teu Deus multiplique este povo 100 vezes, tanto quanto é agora, e os olhos de meu senhor o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja esse negócio? Joabe, ele não gostou. Ele viu que era alguma coisa errada ali. Mas só que Joabe não sabia que isso era direcionamento de Deus. Mas a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra o chefe do exército. Assim Joabe saiu da presença do rei com o chefe do exército para numerar o povo de Israel. Eles atravessaram o Jordão, se acamparam em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, diante de Jazer. E eles foram a Gileade e a terra de Tatim, Rodse, depois foram a Dan-Joan e ao redor até Sidom. Eles foram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus, dos cananeus, e saíram para o sul de Judá em Berseba. Eles percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém depois de 9 meses e 20 dias. E Joabe deu ao rei o resultado da numeração do povo. Ficou demonstrado que havia em Israel 800.000 homens valentes que puxavam da espada, e os homens do Judá eram 500.000. Mas o coração de Davi bateu depois de ele haver numerado o povo, e Davi disse ao Senhor: eu pequei pelo que fiz, mas agora, ó Senhor, tira a iniquidade do teu servo, porque eu fui muito tolo. Davi se levantou pela manhã, e o Senhor falou ao profeta Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, o Senhor diz assim: eu te proponho 3 castigos, escolhe um deles para que eu te faça. E Gade veio a Davi e fez saber a ele. Ele disse: que te venha uma fome de 7 anos na sua terra, ou que fujas diante de teus inimigos durante 3 meses e eles te persigam, ou que haja uma peste durante 3 dias na sua terra? Medita, pois, e decide para que responda aquele que me enviou. Então Davi disse a Gade: estou em grande aflição. Caiamos, por favor, nas mãos do Senhor, porque suas misericórdias são muitas, mas eu não caia nas mãos dos homens. E o Senhor enviou a peste sobre Israel desde a manhã até o tempo designado, e de Dan até Berseba 70.000 homens do povo morreram. Quando o anjo estendeu a mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor sentiu compaixão por causa da calamidade, e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira agora a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à ilha de Aruana, o Jebuseu. Aí você me pergunta: mas Deus não incitou Davi? Não foi Deus que incitou Davi a fazer esse censo? Né? Foi Deus que incitou Davi. Por que Davi depois se arrependeu? Irmãos, tem coisas que Deus nos prova. Deus incita Davi para fazer o censo. E depois Davi se arrepende. Observa que houve uma pedra no caminho de Davi
quando ele chama Joabe, né, para ir numerar o povo. Joabe, entristecido, ele não vai. Ele conversa com Davi. Mas por que, rei, o senhor quer fazer isso? Não, eu quero fazer isso porque Deus já estava incitando Davi. E Joabe, né, viu que aquilo não era uma coisa boa. Percebeu que não era uma coisa boa fazer aquilo diante dos olhos de Deus. Mas Davi, ele não observou que aquilo era como fala, uma prova que Deus estava fazendo com ele. Aí Davi vai, enumera o povo. Depois que ele enumerou todo o povo, que ele tem o resultado nas mãos, aquilo voltou contra ele como ânsia de vômito, né? Quando a gente está com uma ânsia de vômito, come alguma coisa ruim, fica com aquela ânsia de vômito e não sai nada. Davi ficou angustiado pelo que ele fez. Aí ele procura, né, o Gade, o vidente, para conversar, e o vidente fala para ele: olha, você pecou. Você não devia ter feito isso. Porque Davi, o que ele era para ele ter feito? Ele era para ter feito como Moisés fez. Quando Deus falou que ia destruir o povo de Israel, por causa do pecado de Israel, Moisés se ajoelhou, orou a Deus e pediu para Deus não fazer isso. Lembra? Moisés já agiu de outra forma. E quando Deus fala para Davi, Deus incita Davi a fazer isso, o que era para Davi ter feito? Dobrado o joelho, pedido perdão a Deus pelos atos do povo. Feito um grande, né? Ele era para reunir o povo e fazer um grande jejum, fazer um grande holocausto, porque nessa época existia holocausto, fazer um grande holocausto para quê? Para expiação do pecado de Israel. Mas Davi, ele não estava espiritualmente preparado para isso. Se observa, ele não estava. Por isso que eu falo, gente, a gente tem que estar com as nossas lamparinas acesas o tempo todo. Nós temos que conhecer Deus. Deus nos prova. E tem gente que fala que Deus não prova ninguém. Às vezes vem um bolo recheado na sua frente, é o modo de dizer, tá, irmãos? Às vezes vem um bolo, uma coisa muito boa para você imediatamente, mas ela vem atrás daquela coisa magnífica, boa, vem uma falcatrua. Aí você fala, não, é muito pouquinho, eu vou conseguir, eu vou fazer. É como muitos pastores fazem, né? Porque chega na época da eleição, os pastores, os líderes religiosos, abraçam com os candidatos, levam os candidatos até o altar da igreja, por troca de quê? De bens para ele e para a família dele. Não é por troca de bens para a igreja, mas é por troca de bens para ele. Aí ele leva aquele candidato à igreja e pede voto para aquele homem, fala que aquele homem é um homem de Deus. Existem até profecias falsas, dizendo que Deus abençoou aquele povo, aquele homem ele é de Deus, irmãos, vamos votar para ele, porque Deus vai colocar um homem de Deus lá no poder. Aí a igreja toda vota naquele homem. E aquele homem é quem?
é um demônio. E por que a igreja toda vota naquele homem? Porque a igreja não vigiou. Né? A igreja não vigiou, o pastor não vigiou, ninguém vigiou. Aconteceu aqui no Brasil, né? Na eleição passada. Você vê que todas as igrejas aderiram a esse homem. Toda religião. Houve uma briga feia nas redes sociais por causa desse homem. Muitas pessoas morreram por causa desse homem. Por quê? Porque as igrejas aderiram a ele. E hoje ele está no banco dos réus. Olha como que Deus é justo. E as igrejas, irmãos, o que Deus fez? Veio uma doença muito feroz que fechou todas as igrejas. Vocês lembram? O que aconteceu? Imediatamente depois da eleição desse homem. Veio uma doença gravíssima que pegou todo o Brasil, todo mundo até. E isso foi de o quê? Discernimento. Isso foi um alerta para o povo. E aqui aconteceu a mesma coisa com Davi. Davi, no momento que Deus falou para ele, Davi faz um censo, enumera todo o povo. Davi era para chegar todo o povo e falar: não, pai, não faça isso. Não vamos fazer isso. Entrar, chamar todo Israel, fazer uma grande assembleia e colocar aquele povo todo em jejum e oração e fazer um grande holocausto de arrependimento, de pecado. Mas ele não fez isso. Tanto que depois o profeta veio falar para ele: olha, o que você fez aos olhos de Deus foi horrível. Tanto que depois ele sentiu muito mal no sentido espiritual. Que ele fala: eu pequei pelo que fiz. E que a iniquidade caia sobre mim. Foi um grande pecado que ele fez. Que ele não... É o que a Bíblia fala, que nós sempre temos que estar sempre em alerta. Sempre em alerta. Até aquelas coisas que parecem boa aos nossos olhos, pode ser uma seta apontada para o seu peito. Não vê muita gente aí na época, né? Tá acontecendo aí hoje em dia, bolo envenenado. A pessoa faz aniversário, a outra pega, sabe que ela tá fazendo aniversário, por isso que é ruim colocar até a data de aniversário no Facebook, que você tem lá um inimigo. Aí a pessoa faz aniversário, leva um bolo para você, você vai comer o bolo envenenado. E Davi, vendo o anjo que feria o povo, falou ao Senhor, dizendo: eis que eu pequei e agi mal, mas estas ovelhas que fizeram? Tua mão esteja contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele dia Gade veio a Davi, ele disse: sobe, levanta um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. E Araúna olhou e viu que o rei e seu servo vinham ter com ele, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E Araúna disse: por que motivo vem, rei, meu senhor, ao seu servo? E Davi disse: para comprar a eira de ti e construir um altar ao Senhor, para que a peste cesse entre o povo. Mas Araúna disse a Davi: meu senhor, o rei, tome e ofereça como lhe agrada. E eis aqui os bois para holocaustos, e os trilhos e os aparelhos dos bois servirão como lenha. E Araúna dá tudo isto ao rei. E Araúna disse ao rei: o Senhor teu Deus te favoreça. Todavia o rei disse a Araúna: não, eu quero comprar de ti por um valor definido. Eu não oferecerei ao Senhor
holocaustos que não me custaram nada. E Davi comprou a eira, os bois por 50 siclos de prata. E Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E o Senhor se tornou propício para com a terra e cessou aquela praga sobre Israel. É o que eu falei para você. O que Davi deveria ter feito? Chamado todo Israel, pedindo perdão para Deus e fazer um grande holocausto, porque naquela época fazia holocausto de arrependimento para pecados. Era isso que Davi deveria ter feito, mas Davi não fez. Por que Davi não fez? Porque Davi estava distante, né, de Deus. Irmãos, isso tudo é exemplo, isso tudo Deus deixa como exemplo para nós. Às vezes você se acha tão, né, religioso e de repente Deus arma Deus prova você para ver aonde vai a tua fidelidade para com Ele. Deus provou até Jesus. Lembra quando Satanás levou Jesus no monte e falou: olha, se você adorar eu te dou tudo isso aqui para você. Isso foi uma prova para Jesus. Antes que Jesus começasse o trabalho dele, Deus prova Jesus se realmente Jesus seria, né, uma pessoa justa, né? Deus provou Jesus. Aí ele viu, Deus viu que Jesus sim era um homem justo. Não tinha pecado nele, não tinha malícia, não tinha desejo mundano nele. Aí Deus concretizou a vontade dele na vida de Jesus. Terminamos aqui o livro de 2 Samuel. Foi um livro de muito estudo, de muita edificação espiritual para todos nós. Que Deus abençoe você e toda a sua família, que cada dia que passa nós possamos, né, aprender mais dos ensinamentos de Deus. Só para fazer um ênfase, talvez você me pergunta, mas o censo não seria bom? Não para aquele povo de Israel, né? O censo não seria bom para eles, porque foi muito ruim o censo, porque a partir desse censo foi dispersado, né, aquela união, aquela fraternidade que existia entre eles. Aí ali foi cada um, foram definidos ali o maior e o menor. Aí acabou. O povo de Israel começou a ter pessoas grandes e poderosas. E isso foi um grande estrago para os filhos de Israel. E até hoje, né? Nós vemos no nosso país que o nosso país não é um país igual a todos. Temos as nossas desigualdades, né, sociais. E vai continuar assim. Porque o povo pecou. O povo de Israel transgrediu os ensinamentos de Deus. Os que eram cabeças para estar sempre, né, na frente, auxiliando esse povo, levando o ensinamento a esse povo, eles se corromperam também. E hoje o povo geme. Por isso que nós, irmãos, devemos sempre na sua família, se você é o líder da sua família, se você é o líder religioso da sua família, você deve orientar a sua família no sentido de andar na presença de Deus. Pelo menos a sua família, você salvando a sua família, você já está fazendo uma boa parte, obedecendo a palavra de Deus. Pense nisso.
Se você gostou desse vídeo, desse estudo, você compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito, dá like. E juntos, né, vamos entrar no próximo vídeo, nós vamos falar sobre o livro dos reis, né? Aí a gente vai começar a estudar um pouquinho, entrar no reis, porque o reis tem primeiro e segundo reis também, aí depois vemos para crônicas, também temos primeira e segundas crônicas, né, que as crônicas dos reis, né? Aí nós vamos continuando nosso estudo até onde Deus nos permitir. Muito obrigado. Quero lembrar a todos que nós já temos vídeos gravados, tá? Desde o primeiro livro de Gênesis, do capítulo 1 de Gênesis. Então tá tudo aqui no canal. Se inscreva no canal e vai ouvindo, né? Começa a ouvir desde o primeiro vídeo, né? Para você ter a sequência, para você ter uma noção dos ensinamentos de Deus para nós. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.